Eu estou acompanhando aqui uma notícia no 247 relacionada ao, à Globo News. O comentarista Jorge Pontual, ele faz uma defesa dos ataques de Israel, segundo ele, ao Hamas, né? Mas na verdade é os ataques de Israel à Palestina. E choca a posição do Jorge Pontual quando ele fala como se fosse um típico porta-voz estadunidense, um porta-voz dos Estados Unidos em defesa de Israel. Acho muito irresponsável esse tipo de coisa, né? É uma coisa absurda, nojenta, quando determinados jornalistas, em sua zona de conforto, passam a emitir opiniões como se fosse a única verdade absoluta e que não há contestação, né? Tem um momento, por exemplo, que eles dizem assim, olha, defender um cessar-fogo agora é defender o Hamas, é dar vez ao Hamas. Qualquer resolução, ele diz, né? Qualquer resolução que seja, qualquer defesa do fim, do cessar-fogo, na verdade, qualquer defesa do cessar-fogo na Palestina vai ser vetada pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é a peia do mundo, como se diz, né? Estados Unidos tem direito a tudo. É bom que se sabe que os Estados Unidos está sempre apoiando Israel. Da mesma forma que os Estados Unidos têm apoiado várias ditaduras, assim como apoiou a ditadura militar de 64. Então é bom saber que os Estados Unidos apoia Israel o tempo todo, que os Estados Unidos, a sua principal indústria é a indústria de armas. Então, quando o Jorge Pontual, da Globo News, defende os ataques à Palestina, ele está defendendo, digamos assim, em outras palavras, claro que ele não vai dizer que é isso, massacre do povo palestino, o massacre do povo palestino. Olha, historicamente, a Palestina, ela tem sido, digamos assim, violentada o tempo todo, desde o processo de colonização britânica no território palestino. A Palestina perde. Com a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, aparentemente se teve a solução de um problema para os judeus, que é a necessidade de um território palestino. Mas sabe aonde esse território palestino... território de Israel. Ok? Vamos dizer, vou repetir aqui para não ficar confuso. Desde a colonização britânica no território palestino, que os palestinos sofrem, são violentados, literalmente são violentados de todas as formas. Com a Segunda Guerra Mundial e a decisão, inclusive criação e decisão da ONU, de criar o território judeu, o território de Israel na Palestina, então os problemas aparentemente foram solucionados. De que forma? Eu digo aparentemente porque para Israel a situação de ter um território foi uma boa, mas aonde esse território foi construído? Foi construído no território palestino. Mais de 60% do território palestino ficou em poder de Israel. Você quer uma comparação?
uma comparação, olha, tem um povo aí sem casa. Então, coloca essa casa de João, por exemplo, e Maria, ela vai receber os moradores de rua, por exemplo. Tá? Vamos dizer que é assim, não é? Então, 60% da casa de João e Maria vai agora pertencer aos moradores de rua. Eu estou fazendo essa comparação, não é? Ou seja, você está querendo solucionar um problema dos moradores de rua, tirando também o território de João e Maria, por exemplo. Então, foi assim que foi feito em relação à Palestina. O território de Israel foi criado dentro do território da Palestina. E não perguntaram se a Palestina ia gostar disso. Não é? Não perguntaram. Simplesmente foi criado como se fosse a solução. Hoje, qual é a realidade? A Palestina, os palestinos, eles não têm o seu Estado para viver. Estado que precisa, né, de um povo, de um território e de sua soberania. Para ter a sua soberania, precisa do seu Estado. Então, os palestinos não têm direito ao seu território. É aquela história, o momento atual é o seguinte, olha, os palestinos podem viver imprensados aí nessa faixa de Gaza aí, hoje vivem em torno de, por exemplo, um pedaço mínimo de terras que fica na faixa de Gaza, e aí ainda tem mais isso, ó, vocês vão ficar aí, mas olha, na hora que Israel quiser tirar vocês, tira, na hora que mandar fazer alguma coisa, tem que fazer, não vão ter direito à água suficiente, não vão ter direito a material de construção, não vão ter direito à energia, não vão ter direito à internet, por exemplo. É simples assim, hoje. Aí o Jorge Pontual, ele está dizendo, não pode parar com essa guerra de Israel com a Palestina. Não pode parar com os bombardeios. Não pode ter cessar-fogo contra a Palestina. Ele está dizendo isso, porque para ele o Hamas é um grupo terrorista que deve ser eliminado, só que ele esquece que toda a truculência de Israel é contra o povo palestino, não é só contra o Hamas, é contra o povo palestino. Então é uma irresponsabilidade, né? Então chega a ser nojento o que a Globo News faz com a participação desse jornalista aí, o Jorge Pontual. Chega a ser nojento, porque ele vai dizer assim, não pode ter cessar-fogo, tá? Eu quero ver o negócio pegando fogo mesmo. Ele está dizendo isso, porque para ele tem que destruir tudo para destruir o Hamas, né? Então, beber uma aguinha aqui para a gente falar mais sobre isso. Então, o que é que acontece? Fala desse tipo, desse senhor, desse jornalista da Globo News, é desastrosa, desrespeitosa, irresponsável e vai contra os direitos humanos. Mas os que estão gostando da guerra, os que defendem Israel, estão aí. Olha, eu quero deixar claro, eu não quero sofrimento nem da Palestina nem de Israel. Não sou favorável aos ataques de Hamas, que é um grupo radical. Não sou favorável aos ataques de Hamas, ok? Mas a situação da Palestina não é uma situação fácil. Eu já coloquei aí 2 vídeos falando sobre a situação da Palestina, então já recebi inclusive haters aí, mensagens de haters aí dizendo que eu estou defendendo os terroristas, Palestina, coisa desse tipo, tá? Eu estou defendendo a vida, entendeu? Eu acredito que essa fala do Jorge Pontual é uma fala irresponsável, desrespeitosa, criminosa, não é? Eu vou pegar aqui
os comentários, né, do pessoal aqui no antigo Twitter, né? A Federação Árabe Palestina do Brasil coloca o seguinte: sim, assistimos ao vídeo do Jorge Pontual na Globo News. Se você não viu, veja. Jorge Pontual está pedindo pelo extermínio dos palestinos em rede nacional. É o comentário da FEPAL aqui. Os palestinos têm que pagar o preço, Jorge Pontual. Claro que o Jorge Pontual ele fala defendendo o combate ao Hamas, mas ele esquece que toda essa truculência provocada por Israel é contra o povo palestino, não é só contra Hamas. Não é só contra o Hamas. Ok? Então o pessoal coloca aqui: meu Deus, que nojo, queria ver se ele tivesse a casa invadida, alguém chegando e dizendo: sai da tua casa, vai morar naquela outra casa e lá vou controlar tua entrada e tua saída, tua comida, e quando tu não me obedecer, pode ser que tu me mate, pode ser que eu te mate, quer dizer, e também tu só vai sair quando eu autorizar. Vamos ver o que mais, é o que diz aqui: quero ver se ele ia aceitar. Então, nojo, Jorge Pontual, tu é um nojo, escreve aqui a Lu Barbosa Silva. Outra pessoa coloca assim: Hamas não tem culpa, né? Hamas tem culpa até na investida feita por Israel, já que historicamente não se deixa levar por chantagens inimigas e serve de alerta a qualquer intenção de ataques posteriores, deixando seus inimigos avisados que não há tréguas ou enfraquecimento em um contragolpe. E aí tem mais aqui, olha: Israel foi ganhando território justamente porque os palestinos fizeram guerras e perderam as guerras contra Israel. Aí isso é um comentário da capivara gremista aqui. Roberto Chaves: Jorge Pontual, teu histórico de bobagem desta vez entra para o rol das atrocidades. Você ainda é um jornalista? Não é possível dizer tantas maldades. Volta para a escola. Existe um mundo de pessoas fora dos Estados Unidos e de Israel. Então, pessoal, tem gente defendendo o Pontual, mas a maioria aqui metendo pau aí no Jorge Pontual. Desse jeito aqui, né? Bom, então é isso aí. Para finalizar o nosso vídeo, eu acho o comentário do Jorge Pontual, a opinião do Jorge Pontual, uma violência, para não dizer um crime, o que ele defende, porque ele fala como se fosse o porta-voz dos Estados Unidos, o porta-voz de Israel, chega ao ponto de dizer a história de cessar-fogo. Isso não pode acontecer, quer dizer, então tem que continuar com o massacre, né? É isso aí. Então dê a sua opinião, ok? Inscreva-se, ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o Professor Nunes e esse é o seu canal, Professor Nunes.jns, esse canal que trata de atualidades, de sociologia, de política, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.